O pilar renascimento, ele traz o poder da pessoa mudar na hora, durante o treinamento. É essa possibilidade. E quando ela sair do treinamento, sabe aqueles elementos negativos que vão aparecer? Ela já está pronta. Ela não vai precisar, agora que você apareceu, eu vou me forçar a lidar melhor com você. E ela vai fazer todo um trabalho de lidar com os elementos negativos. Não. O renascimento, como o próprio nome diz, a pessoa está renascida. Ela está prontamente, novamente preparada para lidar completamente de uma forma inovadora a respeito dos desafios que antes bloqueavam e agora não vão mais bloquear. Simples assim. Nossa, simples assim. Ah, Marcelo, é fácil falar. Mas eu quero que você entenda, porque quando você começar a promover essas experiências, ou quando você viver, caso você não tenha vivido ainda, você vai entender só na experiência que você... O renascimento, por que o renascimento tem esse poder? Porque o renascimento são experiências as quais a gente faz a pessoa encarar aqueles monstros, encarar verdadeiramente o que está dentro da caverna. Lembra que a gente fala da caverna? A pessoa identifica vários elementos negativos, mas tem aqueles que são os mais profundos, que bloqueiam muito a vida da pessoa, demasiadamente. Quando ela toma a decisão de entrar na caverna, ela vai se deparar com os monstros, com o abismo, com o labirinto e com a morte. Esses são os piores. No renascimento, ela encara algo que ela vinha escondendo debaixo do tapete e ela consegue tomar uma ressignificação sobre aquele fato. É mais ou menos assim. Na nossa vida, nós temos uma linha do tempo onde nós temos o passado, o presente e o futuro. O nosso corpo está aqui no presente. Como é que você sabe que está vivendo o presente? Porque você está aqui agora, vendo, ouvindo, sentindo. Fisiologicamente, você sabe que vive o presente nesse instante. Só que tudo que pauta as nossas atitudes e nossos comportamentos, o que faz a gente fazer, é um conjunto de elementos das crenças e valores. As crenças e valores juntos, as crenças nos guiam, os valores nos movem. E nós, então, estamos sendo movidos pelos valores e sendo guiados pelas crenças. Presta atenção. As crenças é mais ou menos assim. De repente eu tô aqui num caminho e a crença fala assim, nossa, aquilo ali é perigoso, eu acho que eu tô com medo daquilo. E não é um parapeito, é simplesmente pisar num palco e falar em público. E nessa hora a pessoa fala assim, eu acho que eu não vou fazer aquilo. É um medo profundo, é uma crença, é uma ferida emocional. Mas como que se estabeleceu? Eu vou dar esse exemplo aqui para vocês de falar em público, de pisar no palco, se apresentar à multidão. A pessoa está aqui, ó, com alguma coisa que aconteceu no passado, tem vários fatos, eventos que aconteceram conosco no passado, que faz com que a nossa mente inconsciente viva aqui no passado. E essa mente inconsciente que controla tudo o que fazemos aqui no presente, no dia de hoje. Essa mente inconsciente, que é mais o emocional inconsciente, que acaba controlando tudo o que nós fazemos, as nossas ações do presente. Só que é, mais importante, inconsciente. A gente não pensa a respeito disso, a gente só vive com isso. E o problema é que se eu tenho alguma questão aqui no passado e eu finjo que não aconteceu, deixa isso pra lá, eu vou fingir que eu não quero mais falar sobre isso, deixa pra lá, você está escondendo debaixo do tapete. O problema é que continua influenciando no seu presente. E o pior, influencia nas suas ações para o futuro. De que forma, Marcelo? Em formas de bloqueios. E é por isso que tem tanta gente que está travada, estagnada, bloqueada e não consegue avançar por causa desse sistema que eu estou apresentando aqui para vocês. O renascimento é a possibilidade da pessoa vir aqui ao passado com a maturidade que ela tem hoje, com a idade que ela tem hoje, com a experiência de vida que ela tem hoje, ir de encontro com o seu eu do passado, entender o que aconteceu e ao entender, talvez, porque nem todo mundo chega nesse ponto, a maioria chega, mas não são todos que vão chegar nesse ponto aqui, ó. O renascimento, então, se dá através da ressignificação. O entendimento leva à ressignificação. Marcelo, o que é a ressignificação? Com a idade que nós temos hoje, se eu chego e olho para o Marcelo de 5 anos, por um fato, um evento que aconteceu com o Marcelo de 5 anos,
Quando eu chego lá hoje, com 50, eu chego lá, e aí eu vejo aquela situação, eu passo a entender que o Marcelo, com 5 anos, ele só podia entender o que entendeu com a pouca maturidade que ele tinha com 5 anos. Ele acabou gravando no inconsciente aquela ferida emocional do abandono, da rejeição, que eu vivi isso, só para ser claro aqui para vocês, eu vivi uma questão, uma ferida emocional do abandono e rejeição com 5 anos. É um fato real. Eu não vou entrar aqui agora nessa aula nos detalhes, mas muitas vezes em muitos eventos meus eu conto nos detalhes isso, abandono e rejeição, que eu levei para minha vida. Mas quando em 2002, por isso que foi libertador, em 2002 eu ressignifiquei esse ponto. Para mim foi libertador, porque me destravou em milhares de elementos que estavam conectados com essa raiz. Presta atenção, quando eu chego lá, eu olho para o Marcelo de 5 anos, eu chego perto dele, eu olho para a cena, entendo tudo o que está acontecendo. Aliás, quando eu vivi essa experiência, me vinha uma frase do meu pai que dizia assim, quando nós vivíamos aquela experiência, meu pai dizia assim, filho, quando você for adulto você vai entender. Só que o problema é que a gente nunca chega na fase adulta, quer dizer, nunca é muito longo, não estou dizendo nunca é só uma força de expressão, o que eu quero dizer é que a gente demora para cair a ficha, para poder entender que chegou a hora de olhar para os 5 anos e lá acalentar a criança de 5 anos, você de 5 anos e falar assim, olha, nós estamos entendendo agora. E eu me lembro de chegar e olha só como é interessante. Quando eu fui para essa experiência, com 5 anos, eu era pequenininho e eu olhava as coisas assim, de uma forma, de um ângulo diferente. E eu, naquela experiência, eu lembrava do meu pai falando assim, filho, quando você tiver adulto, você vai entender sobre isso. Porque ele não quis explicar, ele não quis falar nada. No meu caso, quando a gente fala de abandono e rejeição, o mais comum aqui no Brasil é o pai abandonar a família. Né? No meu caso foi minha mãe, abandonou a família, minha mãe ficou 1 ano e meio desaparecida, só para você entender. E aí meu pai dizia, quando você for adulto, você vai entender o que aconteceu, o que é isso e etc e tal. Aí eu com 20 e poucos anos, 28 anos, 27, 26, 27, 28 anos, nessa experiência eu vou lá, olho o Marcelo de 5 anos e entendo, quando eu entendo e agora de fato concretizo o entendimento, dou novos significados. No nível, inclusive, eu estou dizendo aqui a minha experiência, não estou dizendo que isso é regra para todo mundo, só uma experiência. Eu me lembro de dizer assim, como se eu estivesse conversando com a minha mãe, mãe, eu te entendo. Eu entendo por que você fez o que você fez. E inclusive rolou perdão, a libertação desse fato, dessa ferida emocional. Me libertei. Tudo isso aconteceu. Eu tinha uma ferida emocional raiz conectada com vários outros aspectos da minha vida que me faziam viver a minha vida de um jeito que depois dessa libertação a minha vida mudou da água para o vinho. E foi aí que eu tomei uma decisão, que nasceu uma semente no meu coração, que passou a germinar e só crescer, crescer, crescer. O desejo intenso de viver esse propósito, de poder um dia, naquele dia que eu tive essa ressignificação, esse renascimento, ali eu tomei a decisão, um dia eu vou querer fazer isso. Foi aí que eu comecei, eu não entendia sobre humanas, eu não entendia absolutamente nada sobre isso, sobre esse mundo, onde eu comecei a estudar sobre humanas, sobre o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, recursos humanos, fui estudando a psicologia, o emocional, o comportamental humano, para poder dominar e um dia me tornar treinador. Foi ali que nasceu essa semente. Então eu estou dizendo como uma experiência que aconteceu comigo e que acontece recorrentemente nos treinamentos, onde as pessoas têm elas se permitem entrar em uma experiência dessa e aumentar a possibilidade de alguma ressignificação. E eu vou dizer para você, eu ainda tenho coisas, todos nós temos, vários fatos e eventos que aconteceram no passado que a gente ainda não ressignificou. E que se a gente ressignificasse, sabe que aquela coisa assim, ó, alteraria 1 milímetro, um pontinho no nosso processo de desenvolvimento pessoal, melhoraria 0,01% pelo menos. Esse é o processo. Nós estaremos na nossa vida em um processo em busca de novas ressignificações, de procurar melhorar como ser humano, fazer o bem, estar nesse mundo transbordando, expandindo na vida das pessoas com um positivo, com algo transformador. E esse é o chamado que eu faço para você. Esse é o convite que eu faço para você. É entender qual é esse tesouro que existe.